Bom, sobre a regra dos 9, né? Vocês também devem se lembrar, porque caiu no exercício, né, que a gente conversou. Então, a parte de trás da cabeça vale 4,5, a parte da frente da cabeça vale 4,5, ou seja, a cabeça inteira vale 9. Observem que esse indivíduo aqui ele tá de frente e esse tá de costa. Então, o tronco inteiro, contando costas e a parte da frente, vai valer quanto? 36. Por quê? Porque o torso na parte da frente vale 18 e na parte de trás também. Se você dividir o torso aqui no meio em tórax e abdômen, o abdômen vale 9 e o tórax vale 9, e assim sucessivamente, tá? Para as crianças, né, de acordo com o PHTLS, porque também tem algumas diferenças, né? Aqui a cabeça da criança vale 18. Já a criança um pouco maior vai pesar 12, tá? Então tem essa diferencinha aí entre um e outro. As pernas, 13,5 para criança, vamos colocar aqui criança de colo, e 16,5 para criança um pouco maior. E ambos os membros superiores valem aí 9, tá? Mas, como facilitar é bobeira, vamos colocar uma diferença aí entre os dois protocolos. No caso da criança, que para o Ministério da Saúde a cabeça vale 21 e os membros inferiores 12, o restante se assemelha, tá? Por isso, gente, que é muito importante fazer a verificação, tá? Da referência que está sendo pedida, tá? Antes de estudar para um concurso, é muito importante ler o edital inteirinho. Queimaduras elétricas, né? Vamos falar um pouquinho a respeito de queimadura elétrica. O que é, primeiramente, eletrocução, né? O indivíduo eletrocutado. É a morte provocada pela exposição do corpo a uma dose letal de energia elétrica. Os raios e os fios de alta tensão, né, superiores aí a 600 volts, costumam provocar esse tipo de acidente. Também pode acontecer eletrocução com baixa voltagem, né? Se houver presença de poças de água, roupa molhada, umidade elevada ou suor, tá? Então também pode acontecer esse tipo de acidente. Choque elétrico. O choque elétrico ele é causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano ou de um animal qualquer. É o tipo de choque que é aquele que se origina quando uma corrente elétrica entra pela mão de uma pessoa e sai pela outra. Igual aquela cena do Chaves que eles vão trocar a lâmpada, uma pessoa fica grudada na outra, né? Nesse caso, atravessando o tórax, ele tem grande chance de afetar o coração e a respiração. O valor mínimo da corrente elétrica, né, no caso, que uma pessoa pode perceber é de 1 miliampere. Com uma corrente de 10 miliamperes, a pessoa perde o controle dos músculos, sendo difícil abrir a mão para se livrar do contato. O valor mortal, né, está compreendido entre 10 miliamperes a 3 amperes, tá? Então, quando, né, a gente já deve ter ouvido falar que o indivíduo ficou grudado no fio, grudado na tomada. É por conta disso, tá? Desse fenômeno. Principais efeitos fisiológicos na corrente elétrica, tá? No caso, a corrente elétrica externa. Produz no organismo humano. A tetananização, que é o fenômeno decorrente da contração muscular máxima e contínua, produzida por impulsos elétricos sucessivos, impedindo que a musculatura retorne ao seu estado de repouso. Tá? Isso aqui é bem característico, né? Na foto que nós vimos no primeiro vídeo, dava para verificar que o indivíduo ele teve que ser direcionado para o Instituto Médico Legal do jeito que ele foi encontrado, né? Não foi possível mover o corpo. Fibrilação ventricular, que nós já conhecemos, parada cardiorrespiratória e as queimaduras propriamente ditas. Aqui nós temos uma foto, tá? É a referência bibliográfica da foto, basta vocês copiarem que vocês conseguem ter acesso à obra inteira, tá? Em cima da velha geladeira e sem nenhum isolamento, talvez a causa da eletrocução, um transformador de voltagem de potência considerado. Então foi um senhor de 74 anos, né, que sofreu esse acidente grave, né, ao encostar na geladeira. E aí a gente já vem para falar a respeito de lesões por inalação de fumaça.